Uma boa tarde, meus queridos irmãos, trabalhadores e frequentadores do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Estamos em período de isolamento, de quarentena, em decorrência da pandemia do Covid. Então, hoje nós teríamos na nossa casa a palestra às 16 horas. O palestrante que estava escalado para hoje não teve condições técnicas de gravar a sua exposição e nos remeter. Por isso, vamos trazer aqui algumas reflexões de nossa parte para que nos conectemos e nos mantenhamos unidos em pensamento nestes momentos. Assim, nós fazemos a nossa prece de abertura, rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz, aos mentores de nossa casa, que nos amparem, nos protejam nestes momentos de dificuldade, nos intuindo, nos fortalecendo, para que após este período possamos retornar todos fortes e mais unidos às nossas tarefas. Que assim seja. Com a certeza de que Jesus está conosco em todos os momentos, apesar das dificuldades que passamos, nós hoje vamos falar de um espírito que muito tem caminhado ao nosso lado nos momentos de sofrimento sobre a terra. Trata-se de Maria, a mãe de Jesus. Vamos utilizar esta obra, escrita por Chico Xavier, ditada por Ivone Pereira, com diversos autores espirituais que trazem aqui as suas mensagens sobre Maria. E eu começo lendo um texto que nos traz uma profunda reflexão sobre quem foi esta mulher, quem foi Maria quando encarnada sobre a terra. O título do texto é Indo ao Céu. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe lembranças mais ternas. Então Maria estava muito só já na fase da velhice, na última fase de sua encarnação terrestre. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante, aquele rio às margens do qual observamos o desenrolar de muitos fatos da nossa história. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredoura. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do Filho muito amado. Então Maria recebe Jesus em seu ventre, sabendo da missão que ele trazia, sabendo dos sofrimentos que isto iria lhe proporcionar, mas exerce a maternidade em plenitude. Nestes momentos de medo, de ameaça pela pandemia, quantas de nós, mulheres, nos preocupamos com os nossos filhos? E sofremos com o medo da doença, com o medo do desencarne. Pois Maria recebeu a missão e mesmo após o desencarne de Jesus, de forma brutal, ela permanece serena, confiante no Pai. Segue a nossa narrativa. Súbito, recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cidadãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos,
escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, naquele período em que os nossos mártires eram oferecidos aos leões, todo aquele que não renegasse o Cristo era jogado às feras, era decapitado, era ultrajado, era morto de uma forma violenta. Então, quantas mãezinhas nesse período sofreram com o desencarne brutal dos seus filhos? E quantas será que continuaram exercendo a sua fé? E nós, em momentos de dor, em tempos de pandemia, nós temos fé? Como é que nós estamos exercitando a nossa fé nestes períodos? O nosso medo de que os nossos entes queridos adoeçam, nosso medo de que os nossos entes queridos desencarnem. Quem sabe o nosso medo de desencarnar. Se tivéssemos que dar o testemunho do Cristo neste momento, estaríamos preparados? Estamos preparados? Fica a reflexão para cada um. E seguimos a nossa narrativa da época dos últimos tempos de Maria nesta terra. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite, que se povoava de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe!" exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. "Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Quantos de nós, em períodos de dor, só nos preocupamos em receber? Só buscamos os irmãos mais espiritualizados para tentar receber alguma coisa em troca? E quantos de nós temos a capacidade de nos doar de alguma forma em momentos de desespero? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, venha aos meus braços." Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais.
Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura, queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse em 1000 vozes carinhosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Então, o momento do desencarne de Maria, em que ela é recebida por Jesus, em que ela sobe aos reinos de luz, em que todo o seu sofrimento cessa. E o que este espírito faz após desencarnar? Descansa, vai para mundos de plena luz, onde já lhe seria de direito ocupar? Não, meus irmãos. Maria segue sua tarefa de mãe redentora. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, nós temos menção à legião dos servos de Maria. Uma legião de espíritos trabalhadores que atuam em todo o orbe terrestre, em todas as nações, do plano espiritual, socorrendo principalmente os suicidas, aqueles que desistem de viver, resgatando-os dos vales mais profundos de dor e de miséria. Maria, muitas vezes, para visitar esses vales, para não ofuscar a visão dos irmãos com a própria luz, ela se disfarça com um manto muito simples e diretamente, em pessoa, em espírito, nesses vales, ela resgata os sofredores. O nosso irmão Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, nos narra a dificuldade de resgate a esses irmãos, pois muitos ainda resistem à luz. E quando são de lá retirados, eles são encaminhados aos hospitais de socorro, saindo do Vale dos Suicidas. Eles vão para um hospital denominado Maria de Nazaré. E lá eles começam a se recuperar das suas chagas, das suas tristezas, começam a ocupar as colônias, começam a se qualificar para o retorno à nossa pátria, começam a frequentar, inclusive, universidades no plano espiritual, onde recebem os ensinamentos sobre a importância da vida, a importância de se manter firme diante das dificuldades. Quem tiver a oportunidade de ler esta obra, Memórias de um Suicida, vai se deparar com irmãos de todas as épocas que trabalham ao lado de Maria. Temos o nosso irmão Aníbal Silas,
uma daquelas crianças que esteve presente naquela passagem em que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Pois Aníbal Silas é um dos instrutores desta universidade de resgate aos antigos suicidas, uma das almas que trabalha pelo bem daqueles que precisam se regenerar. Mas, além dos suicidas, Maria socorre aos apelos de todas as mães, aos apelos de todos aqueles que se preocupam com os seus entes queridos. Socorre as chagas mais profundas da humanidade. Em uma outra mensagem desta obra, que se chama O Manto de Maria, podemos verificar: basta consultar a história da humanidade para verificar como os grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente, pelos homens contra si mesmos. Às vezes nós não sabemos por que é que estamos passando por determinadas situações, mas tudo é lei de causa e efeito em decorrência dos crimes que nós praticamos contra a vida, contra nós, contra a raça humana, contra os animais, contra a natureza como um todo, contra o universo, contra a estabilidade natural de tudo que nos cerca. Então nós cometemos inúmeros crimes, inúmeros desajustes, inúmeras faltas, mas Maria nos socorre quando nós pedimos a sua ajuda e temos a sincera vontade de nos modificar. Seguindo a obra, que nos diz assim: a história da humanidade é a nossa própria história. Ou seja, tudo o que está acontecendo neste momento é a nossa história. Faz parte de tudo aquilo que nós temos que passar em decorrência da lei de causa e efeito. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado, através de nossas faltas, tempestades de dores sobre as próprias cabeças e corações. Ou seja, a natureza reage naturalmente, em decorrência das nossas atitudes, principalmente, meus irmãos, das nossas emoções, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós pensamos, dessa psicosfera que nós criamos ao nosso redor em decorrência dos nossos pensamentos negativos. Chega um ponto em que a natureza responde, obedecendo às leis que são iguais para todos. Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Vejam bem, se Deus nos cobrasse de uma vez só todos os nossos erros, todos os nossos débitos, nós seríamos aniquilados. Mas Deus é também misericórdia, atendendo às criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria: suavizar o pagamento de nossas dívidas. Ou seja, Maria intercede constantemente para suavizar as nossas dores. Então, tal é a função misericordiosa de Maria: suavizar o pagamento das nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, com a sua legião de trabalhadores, envolvendo a terra com os eflúvios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes, ou sua aura luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nós nos aniquilamos, nós nos prejudicamos, nós nos maltratamos, nós herdamos o sofrimento que nós causamos, que nós produzimos.
Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas, ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Oremos a Maria. Oremos a sua legião de trabalhadores, mas oremos com sinceridade. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores. É a nossa prece. Elevemos as nossas preces a Maria, rogando que ela nos instrua, pedindo que, quem sabe, um dia possamos fazer parte desta grande legião de trabalhadores do bem, fazendo a nossa parcela, resgatando os sofredores. Quantas vezes, aqui ou na espiritualidade, já habitamos os vales do sofrimento, os vales de dor? Atravessamos, meus irmãos, neste momento, um grande vale. O vale do medo, o vale da descrença, o vale da ameaça de um inimigo que não se vê, de um vírus que mata o corpo, que assusta as famílias, que faz chorar, que nos retém nos nossos lares. Mas os nossos lares são construídos por nós. Se nós não nos sentimos bem de neles permanecer, é hora de repensar. Se, apesar do isolamento, nós temos o aconchego no nosso lar, nós temos a paz, nós temos a proteção, isso também é obra nossa. Aproveitemos estes momentos para refletir. Oremos a Maria, aos mentores de luz, aos protetores da nossa casa espírita, João de Oliveira, Eurípides Barçanufo, irmão José, irmã Judite, que se dedica ao grupo de paz. Eurípides se dedica à educação, à saúde. Oremos a eles, Dr. João, que está conosco há tantos anos, aqui e na espiritualidade. Confiemos nos nossos amigos. Confiemos naqueles amigos espirituais que estão ao nosso lado desde que nós reencarnamos. Confiemos em Maria, esta mãe que mesmo na dor mais profunda, que é ver um filho desencarnar antes, se manteve serena. E hoje cuida dos filhos de todas as outras mães. Cuida de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Oremos com fé, e estes momentos passarão. Para concluir, já como nossa prece de encerramento, eu trago um poema de Bittencourt Sampaio, que se chama A Virgem e que também está nesta obra, Maria, Mãe de Jesus, de Chico Xavier. Vós sois do mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida, a custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho muito amado. Farol radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados, do evangelho de luz do vosso Filho. Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares à humanidade inteira que padece, espíritos na treva das angústias, no tenebroso báratro das dores, mergulhados nas tredas tempestades,
do mal que lhes assombra a mente e a vista. Cegos desventurados, caminhando em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade. Fugitivos da luz que os esclarece, anjo da claridade e da virtude, estendei vossas asas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam, apiedai-vos dos frágeis caminhantes, iluminai os cérebros descrentes, fortalecei a fé dos vacilantes, clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas míseras que choram, amarradas ao potro das torturas, e corações farpeados de amarguras, enxugai-lhes as lágrimas penosas. Virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e humildes, que acima do ouropéis enganadores põe o amor de Jesus, eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram, pobres almas aflitas na voragem das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto constelado de todas as virtudes sobre a nudez de tantos sofrimentos, que despedaçam almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades a estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo, porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus doce e bondosa. O pão miraculoso repartido entre os esfomeados e os sedentos de paz, que os acalente e os conforte. Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade. Cremos em vós, na vossa alma divina. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem, derramai sobre nós o eflúvio santo do vosso amor que ampara e que redime. Vinde a nós, nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem, atendei nossa súplica, Senhora, providência da pobre humanidade. Que Maria nos proteja, que a espiritualidade de luz nos proteja, mas que nós façamos as nossas preces, os nossos pedidos e acreditemos que seremos atendidos. Que uma grande paz permaneça com todos nós e que em breve possamos retornar às nossas atividades presenciais no nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, no bairro Camaquã, em Porto Alegre. Uma tarde de muita luz e paz e conforto a todos os corações. Muito obrigada.